Então, iniciamos essa aula de hoje, dia 9 de setembro, Hidrologia, turma AGR 181. Turma de Agronomia 181, né? Eu creio que vocês estão me ouvindo, que está tudo bem. Se tiver algum problema com o áudio ou com a imagem, vocês dão um toque aqui para mim, tá? Para poder eu ver o que eu faço aqui. Na semana passada, eu disponibilizei para vocês uma aula gravada da turma da Engenharia Florestal 171, que foi o mesmo assunto, né, que eu ia abordar com vocês. Então, está na página de vocês justamente essa aula da turma de Engenharia Florestal. Vou entrando aqui, já vou ao mesmo tempo, já vou aqui compartilhando a tela, né? Compartilhar a tela aqui de uma vez. Vamos compartilhar aqui. Nós temos 10 pessoas online por enquanto, 11 agora. E vamos compartilhar a nossa tela aqui. Bom, então está aí compartilhada a tela. Eu vou entrar aqui na página da disciplina, né? Hidrologia, está aqui. Então, primeiramente, bom dia para todos vocês, né? Bom dia para todos. E que essa semana aí seja bastante produtiva para vocês aí nas outras disciplinas também, né? Bom, então aqui nós temos na sexta semana, que foi a semana passada. Bom, antes disso, na quinta semana, nós tivemos aí, falamos de manejo de bacias hidrográficas, né? Características físicas da bacia, precipitação média na bacia hidrográfica, exercício de revisão, artigo científico Cachoeira das Pombas, leia o artigo atentamente e faça uma resenha para enviar. Aí eu coloquei o link para enviar a resenha, né? Deixa eu ver quantas pessoas enviaram aqui, né? 40 participantes, 30 enviaram, né? 30 enviaram. A videoaula, né? Então, essa videoaula que eu falei. Antes disso, né, a resenha era para vocês fazerem, né, a resenha em PDF sobre esse artigo científico da Cachoeira das Pombas, seguindo a mesma formatação da outra pesquisa que vocês fizeram. Enviar para o professor de 4/9 até 8/9, até ontem, né? Então, venceu o prazo ontem, meia-noite, né? 23h59. Venceu o prazo para enviar essa resenha aí. E aqui embaixo a videoaula, né? Videoaula de hidrologia que foi dada no dia 31 de agosto para a turma AGR, para a turma EFL 171. Né? Sexta semana é essa que nós estamos agora, né? De 7 de setembro, né? Que não foi um feriado, que não houve aula, até o dia 11 de setembro, que vai ser sexta-feira, né? Então, tem lá os exercícios de hidrologia, né? Para vocês fazer e enviar. Continuação, precipitação polígonos de Thiessen, precipitação média ainda polígonos de Thiessen, que é um arquivo de apoio, né? E a videoaula também sobre polígonos de Thiessen, né? Os exercícios de hidrologia, vamos ver aqui. Nós temos aqui exercícios de fixação, né? Esses exercícios de fixação, vamos abrir ele aqui. Exercícios de fixação são esses exercícios que estão aqui, né? Olha lá, ó. Questão 1, questão 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Aí depois ele vem uma outra sequência, né? Exercício 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 e 6, né? Então são 16 exercícios. São esses exercícios aí, né? Então, vamos voltar aqui. Eu deixei aqui, né? Vamos ver aqui. Vamos voltar aqui. Eu coloquei aqui para vocês o arquivo, né? Dos exercícios. Fazer e enviar, tá? Vão fazer esses exercícios e enviar para mim. Fazem e mandem em PDF depois, né? Eu não sei se eu coloquei aqui o prazo. Deixa eu ver aqui se eu coloquei prazo. Né? Vou ver se eu coloquei o prazo para vocês enviarem aqui. Quarta-feira, 16 de setembro, né? Vocês têm até 16 de setembro para poder fazer e enviar, né? Por enquanto, 2 pessoas mandaram. 2 pessoas enviaram, né? Pela conta aqui do pessoal aqui, da escola, são 40 participantes, 40 alunos, 2 enviaram por enquanto. Vocês têm até o dia 16. Então, vocês têm mais 7 dias para enviar esses exercícios resolvidos, tá? E aí, aqui tem continuação, polígonos de Thyssen, precipitação média, né? E a videoaula polígonos de Thyssen. Deixa eu abrir essa continuação aqui, nós sabemos aqui. É precipitação, vamos ver o que está falando aqui. Tá. Aqui fala, né? Da precipitação média, né? Precipitação média e os polígonos, né? Então, tem um arquivo aqui falando sobre precipitação, tipo de precipitação, aquilo que nós já comentamos, né? Pluviometria, né? O que é o pluviômetro, a que altura ele deve ser colocado, né? Tudo aquilo, né? O pluviômetro, o pluviógrafo, diferença dos dois, o que mais? Tem algumas coisas aqui que nós não falamos. Aí nós falamos de altura pluviométrica, duração, né? Intensidade, a importância da intensidade, como que calcula a intensidade de precipitação, frequência, tempo de retorno ou período de retorno, distribuição nós não falamos, mas aí ele vem lá na frente com a curva de intensidade, duração e frequência nós ainda não falamos, né? Eu estou com um CD aqui, eu vou tentar, porque o meu computador não tem drive de CD, eu vou tentar ver se eu coloco isso em outro computador, o drive do CD, mandar esse arquivo de instalação para o meu computador para instalar, né? Instalar o Hydrus, né? E tem lá o programa Pluvio, que serve para chuvas, tá? Então eu vou fazer isso e mandar para vocês, mandar assim, eu vou instalar no meu computador e vou mostrar como funciona o programa no meu computador, tá? Aí vem método de cálculo das precipitações médias, está aqui, né? O que interessa mais para nós agora. Polígonos de Thyssen, método de Thyssen. Tem a média aritmética, método de Thyssen e método das isoietas, né? Os métodos para cálculo da precipitação média. Aí ele fala da média aritmética, que é mais simples, tal. Fala do método de Thyssen, né? Ele fala do método de Thyssen, como é que é. E como é que faz, né? O procedimento. Como que calcula a precipitação média pelo método de Thyssen. Tá certo? Então, aí nós vamos falar um pouco sobre isso, tá certo? Daqui a pouquinho. Começa aqui na página... Vamos ver que página que começa isso. Começa na página... média, né? Cadê? Começa na página 30 dele aqui, né? Página 30. Beleza. Aí, voltando aqui, nós temos... Aqui a precipitação média é um arquivo do YouTube, se não me engano. Deixa eu ver aqui. Ou não? Não, né? Não, não é não.
É um outro material aqui também sobre precipitação, né? Coloquei arquivos aqui que às vezes se sobrepõem um pouco, mas um ajuda o outro, né? Um acaba complementando o outro. Então, esse aqui é o exemplo, né? Esse arquivo de apoio aqui que eu chamei, né? Arquivo de apoio. E a videoaula sobre polígonos de Thyssen. Antes de mais nada, né? Antes da gente entrar nessa parte de polígonos de Thyssen, precipitação média e explicar um pouco melhor, nós falamos sobre as ordens dos cursos d'água, né? A classificação de Orton, né? Classificação de Orton, nós falamos sobre isso. Então, deixe-me colocar aqui para vocês, também na página da disciplina, eu colocar aqui um arquivo para vocês poderem trabalhar com ele, tá? Eu vou colocar aqui, né, também na sexta semana, vou colocar aqui arquivo, né? Vamos ver, vamos pôr aqui. Arquivo, eu vou chamar de classificação de Orton. Classificação de Orton. Vou colocar aqui. Não precisa enviar por enquanto. Não precisa enviar por enquanto, não, tá? Tá de vermelho aqui, para vocês saberem, né, que não precisa enviar agora esse arquivo, né? Então, eu vou colocar aqui o arquivo que venha a ser o arquivo que eu fotografei aqui, né? Vou ver aqui. Tá aqui, né? E aí eu vou salvar. Aí eu tiro a edição aqui. Tiro a edição. Bom, o computador tem que ajudar, né? Vamos ver aqui se ele vai ficar mais rápido aqui. Vamos ver. Ativar a edição, né? E aí tem aqui a sexta semana, né? Classificação de Orton. Então, gente, deixa eu permitir aqui. Tem mais pessoas pedindo para entrar na sala. Beleza. Vamos lá. Vocês estão me ouvindo? Não ouvi a voz de ninguém hoje. Estou com medo de estar pregando no deserto. Tem alguém? Vocês estão me ouvindo aí tranquilamente o som? Sim, tá ok. Tá ok? A imagem também tá boa? Tá razoável, vamos dizer assim? Está sim. Tá bom. Beleza, então. Ótimo. Então, vamos lá. Essa classificação de Orton que nós chegamos a falar, né? Nós começamos a falar, é exatamente, né? Esse material aqui, ó. Esse material aqui, tá? Eu digitalizei e mandei para vocês. Como eu não tive tempo de escanear, depois eu posso até escanear para ficar uma qualidade melhor. Mas eu acho que o que eu fiz também vai dar certo. Eu fotografei aqui no celular e mandei para vocês. Então vamos abrir aqui. Aqui, classificação de Orton. Vamos abrir. Você vai abrir aqui. Vamos ver aqui. Classificação de Orton. Então, gente, como é pesado o arquivo, né? Depois eu vou ver se eu escaneio, né? Eu não tenho scanner em casa, aí eu vou ver se eu escaneio e mando para vocês que fica uma qualidade melhor. Mas eu já estou adiantando para vocês aqui, para poder vocês já irem trabalhando, né? Deixa eu diminuir o zoom aqui, vamos ver se vai melhorar um pouco. Vamos ver, diminuir o zoom aqui. Ó, então nós temos aqui
Uma bacia hidrográfica, na verdade, é uma rede, né? A rede de drenagem da bacia está aqui, ó, exemplificada, né? A rede de drenagem, certo? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o quê? Vocês vão descobrir qual é a ordem da bacia. Ou seja, a ordem do curso d'água principal, que na verdade, é a ordem da bacia, né? A ordem do curso d'água principal, ele é a ordem da bacia. Então, você vai começar aqui ó, com lápis, né? Faz a lápis, se você errar, você pode apagar e fazer de novo. Então, por exemplo, vamos ver aqui. A bacia é tudo isso aqui, tá? Ó, a bacia é tudo isso. A rede de drenagem é tudo isso. Ela começa aqui em cima, né? Que é a cabeceira da bacia, ó, no alto, tá? Aqui no alto é a cabeceira da bacia. Vem descendo, né? Vem descendo. E aqui embaixo nós temos o exutório, né? O exutório da bacia. E o curso d'água principal está aqui, né? O curso d'água principal está exatamente aqui, né? Então, aqui embaixo tem o exutório ou a seção de controle da bacia. Exutório ou seção de controle. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aqui com lápis. Por exemplo, vamos começar aqui, ó. Aqui, nesse ponto aqui, que eu estou mostrando com o mouse. Aqui, que ordem que é esse curso d'água? Aqui, ordem, nós falamos que para primeira ordem, ele não tem ramificações, né? Então, primeira ordem não tem ramificações. Então, esse primeiro aqui, que o mouse está mostrando, ele é ordem 1, ou de primeira ordem, né? Esse pedacinho pequenininho aqui, ó, é primeira ordem. Esse outro pedacinho de cá, da direita, né? Esse pedacinho da direita aqui também é primeira ordem. Então, tem um de primeira com um de primeira, forma um de segunda ordem, certo? Então, primeira ordem com primeira ordem, segunda ordem. Você coloca aqui um aqui e 2 aqui embaixo, né? Aí vem cá, vamos ver o da esquerda aqui, ó. Esse aqui, esse pedacinho, primeira ordem. Esse aqui, primeira ordem. Esse pedaço de baixo, segunda ordem. 2 de primeira formou o de segunda. Aí eu tenho esse aqui de primeira ordem, que não tem ramificação nenhuma aqui, ó, nele. Não tem nenhuma ramificação nele, né? Esse de primeira também. Aí, aqui embaixo, esse aqui vai ser o quê? Segunda, primeira, primeira. Então, ele desce aqui. Um de segunda e um de primeira, segunda. Um de segunda, um de primeira, segunda. Então, aqui vai ser segunda ordem. Aí vocês vão fazendo, né? Trecho por trecho, vão fazendo aqui, até vocês chegarem aqui embaixo. Até vocês chegarem aqui embaixo e descobrir qual é a ordem da bacia, né? Eu tenho um gabarito, depois eu passo para vocês, tá? Eu já fiz isso aqui, e aí tem um gabarito, eu passo para vocês depois. Vocês vão treinando em casa, né? Quem tem impressora aí, vai ficar mais fácil, né, para poder fazer. Quem não tiver, procura, né, uma outra forma aí de ir treinando, né? De ir treinando. Eu não sei se dá para poder fazer a cópia pela tela do celular, assim, colocando um papel, não vai dar, né? Bom, vocês tentem ver uma forma, vocês são criativos aí, tentem ver uma forma, né, de disponibilizar para vocês no papel esse desenho aí. O ideal, o que é? Você salvar, né? Você vem aqui salvar a imagem como, né? Salvar a imagem. Aí vocês vão em salva a imagem e imprime, né? Aqui não tem impressão direta. Salva a imagem, imprime e aí faz no papel. Quando vocês imprimirem, vai ficar um pouco escuro, porque isso aqui foi feito da digitalização a partir do celular, da câmera do celular. Eu posso digitalizar no scanner lá da escola, na hora que eu for lá, eu digitalizo no scanner da escola e vai ficar branquinho, igual está no papel que eu mostrei para vocês agora há pouco, né? Agora nesse papel aqui, né? Está nesse papel aqui, tá? Aqui, ó. Tá certo? Isso aí, gente, são materiais que eu consegui na internet. Então, talvez, se vocês pesquisarem, vocês conseguem achar também. Mas, assim, eu acho perda de tempo, porque você já tem o desenho no computador, eu já mandei para vocês,
Mesmo ficando um pouco escuro, dá para fazer, tá? Dá para fazer o exercício. Que ele vai ficar assim, quer ver? Eu salvei ele aqui, ó. Ele vai ficar dessa forma aqui. Vamos mostrar para vocês aqui. Vamos ver se abre aqui, né? Tá, ele vai ficar desse jeito, ó, né? Ele vai ficar desse jeito, certo? Aqui não cortou, não, porque na minha folha que eu tirei cortou um pedacinho, né? Cortou aqui, que tá aqui. Está escrito aqui, ó, classifique os cursos d'água a seguir de acordo com a hierarquia fluvial proposta por Orton, tá? Então, é esse exercício que vocês vão fazer também, né? Sendo que não precisa enviar por enquanto, né? Por enquanto, esse não precisa enviar, tá? Esse aí. Bom, então, gente, alguma dúvida sobre esse exercício? Não precisa enviar agora, tá? Por enquanto, não. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Bom, se não há dúvida nem perguntas, vamos seguindo aqui, né? Sim? Alguém com dúvida? Pode perguntar. Não? Então vamos seguindo, né? Bom, nós temos aqui o exercício, né? Que vocês vão enviar até o dia 16, é isso? Aqui. Exatamente. O exercício que vocês vão enviar até o dia 26, até o dia 16, né? É o dia 16 de setembro, que eu falei para vocês. Seguindo, né, gente? Bom, nós temos uma videoaula, deixa eu ver se eu coloquei a videoaula, coloquei. Eu vou projetar essa videoaula e vamos ver se vai ficar bom. Eu vou entrar aqui na videoaula aqui no YouTube, tem um professor explicando a questão dos polígonos de Thyssen, né? Os polígonos de Thyssen, eles são, né, um meio, uma forma de você calcular a precipitação média numa bacia hidrográfica, tá? Então, primeiramente, vamos mostrar para vocês o que vem a ser, né, esse cálculo, né? Então, vamos entrar aqui na página 30, esse material. Página 30. Então, vamos lá. Precipitação, tá, gente? Nós vamos falar de precipitação, nós vamos falar mais de precipitação mais adiante, né? Eu acho que o Zoom tá bom ainda, tá? Deve estar bom, né? Então, o que acontece, gente? A precipitação média de uma bacia hidrográfica, por que nós precisamos disso, né? Nós precisamos calcular a precipitação média numa bacia hidrográfica. É uma informação muito importante para a gente. Nós temos a bacia hidrográfica, né? A nossa eterna folha, né? Aquela folha da árvore que você foi lá e arrancou a folha. Aquela folha é a bacia, né? Então, fazendo um paralelo, uma analogia simples, né, sobre isso, nós podemos calcular a precipitação média da bacia de três formas, basicamente. De três formas, tá? Nós podemos calcular a precipitação média. Mas, primeiramente, para que calcular a precipitação média? Nós precisamos conhecer a nossa bacia e saber como está o regime de chuvas da bacia. Então, por exemplo, você pega uma bacia hidrográfica e você não sabe quando que chove, qual é a precipitação média dessa bacia por ano, né? Quanto que chove por ano, né? Se você pegar aqui na nossa região aqui em São João Evangelista, né? Tem gente que deve estar longe em outros locais aí, outras cidades mais distantes, também não vai mudar muito, não. A não ser que você vá caminhando mais para o norte, né? No sentido nordeste de Minas, norte de Minas, aí diminui, né? Mas aqui na região leste, essa região aqui, ainda é em torno de 1.100, 1.200 milímetros. Não chega a 1.200, não. 1.100 e poucos milímetros por ano. É quanto que chove aqui na nossa região, né? Então, se eu falo que chove
1000, vamos entrar aqui, né? Vamos entrar aqui no Windows. No Windows não, no Word, né? Cadê? Cadê Cadê o meu Office? Será que sumiu o meu Office? Microsoft Office. Está aqui. Word. Então tá. Então nós temos o seguinte. Vamos fazer um cálculo rápido aqui, só para vocês terem uma ideia, né? Veja bem. Eu falei que a precipitação média, né? O P médio, precipitação média, São João Evangelista, é mais ou menos, vamos por 1.100, né? 1.100 milímetros por ano. 1.100 milímetros por ano. Tá certo? Então, essa é a precipitação média em São João Evangelista. O que isso me informa, né? Qual a informação direta que eu tenho desse dado aí? Nós sabemos, se vocês não sabem ainda, provavelmente vocês já sabem que vocês estão já no... Vocês entraram em 2018, então você já tem 18, 19, já tem 6 períodos, né? 3 anos de escola, né? 18, 19, 20, isso. Já tem 3 anos de escola, vocês já com certeza já viram isso em outras disciplinas. Então, quando eu falo 1.100 milímetros por ano, nós sabemos já de antemão que 1 milímetro, né, é igual a 1 litro por metro quadrado, que é igual a 10 metros cúbicos por hectare. Sabemos isso aqui, né? Quem não sabe, né, é bom anotar, porque isso aqui subentende que vocês já saibam disso, tá? Vou colocar em negrito aqui. Ou seja, para cada 1 milímetro que chove, né, significa que eu teve uma precipitação de 1 litro de água por metro quadrado, ou 10 metros cúbicos de água, ou 10 mil litros, né, por hectare. Tá? Então, quem está anotando aí, né? Quem está anotando, anota aí, né? De qualquer forma, vai ficar registrado na gravação da aula. Essa informação aí é muito importante. Você tem que saber isso aí, né? Não é decorar, sabe? É entender, né? É entender que 1 milímetro de chuva, 1 milímetro de água, 1 milímetro de irrigação, significa o quê? Significa 1 litro de água por metro quadrado. Eu estou jogando 1 litro de água, ou está caindo, né? 1 litro de água para cada metro quadrado de solo, né? Ou 10 mil litros de água, 10 metros cúbicos, por hectare. Né? Então, se eu falo que a precipitação média anual, né? Vamos botar anual, que é a precipitação média anual em São João Evangelista, SJE. A precipitação média anual é de 1.100. Então, significa o quê? Significa que eu vou ter, né? Eu vou ter... Vou deixar assim, vou colocar aqui um espaçozinho. Eu vou ter 1.100 milímetros, ou 1.100 litros, 1.100 litros por metro quadrado, 1.100 litros por metro quadrado, não é isso? Vou ter 1.100 litros por metro quadrado, ou seja, eu vou ter 11.000, né? 11.000 metros cúbicos, 11.000 metros cúbicos por hectare. Olha só a informação importante, né? Eu vou ter, na bacia onde está São João Evangelista, né? Nós vamos ter, em um ano, na bacia onde está São João Evangelista, em um ano, eu vou ter 11.000 metros cúbicos
de chuva por hectare. 11 mil metros cúbicos, que vai dar 11 milhões de litros de água em 1 hectare, no ano, né? No ano. Então, dá para você calcular algumas coisas, para fazer algumas inferências no que diz respeito à vazão dos cursos d'água, né? A questão da infiltração, todos os processos hidrológicos que acontecem dentro da bacia, a lâmina precipitada, ela influencia ou ela traz alguma informação adicional para você, né? Então, essa informação aí, da precipitação média, ela é importante, tá? Vai me dar condições de entender outros processos que acontecem dentro da bacia, como evaporação, escoamento, né? Infiltração, a vazão do próprio curso d'água principal, tudo isso aí. Então, de posse do dado, né, de precipitação média anual, eu consigo fazer essas inferências aí. Então, para obter esse valor de precipitação média anual, para obter esse valor, eu preciso lançar a mão de alguns processos, né? Alguns procedimentos que vão me dar a condição de achar esse valor, né? Então, quais são esses processos? Nós temos 3 processos, 3 métodos. 3 métodos, basicamente, tá? Nós temos a precipitação média aritmética, tá? Média aritmética. A média aritmética, nós sabemos da matemática, que é simplesmente você vai pegar os valores que você tem de precipitação, somar e dividir pelo número de dados. Por exemplo, eu tenho 10 dados de precipitação. 10 dados. Aí eu vou pegar os 10 dados, vou somar esses 10 dados e dividir por 10. Aí eu vou ter a precipitação média da bacia. No caso, nós sabemos que a precipitação média aritmética, vamos ver se estamos falando dela aqui. Tá, ele está falando aqui, né? A precipitação média aritmética é um processo mais simples, né? Pela sua própria simplicidade, neste caso, ele vai ser um pouco assim, ele vai ser pouco preciso, ele não vai ter uma precisão tão adequada que nós precisamos, que nós queremos. Se não tiver outra condição, você pode usar, mas se você tem uma condição de usar um outro método, é melhor, tá? A gente não descarta o uso, mas prefere-se usar um outro processo. Nós temos o método de Thyssen, que é um método um pouco melhor, mais elaborado, né? Tem uma condição... Ele é um método, também é um método que usa uma média, mas é uma média ponderada, né? Não é uma média aritmética, é uma média ponderada. O método de Thyssen, que nós vamos ver, né? E o método das isoietas, nós vamos só falar um pouquinho, né? Sobre esse método das isoietas. As isoietas são linhas, como o próprio nome indica, isoietas, né? Ietas vem de precipitação, iso vem de mesma, ou de igual, né? Então, método de curvas que apresentam a mesma precipitação. Seria o método das isoietas, né? O que eles vão fazer? Eles vão determinar a altura média de uma precipitação em uma área. Todos os 3 fazem isso, né? Determina a altura média, ou lâmina média, né? De precipitação em uma determinada área. Então, vamos lá. Método da média aritmética, né? Tá bom assim o tamanho da letra, gente? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Vou aumentar o zoom um pouquinho aqui, acho que vai melhorar um pouco, né? Vamos ver aqui. Aumentar muito, não fica complicado. Então, deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Tá dando para acompanhar o tamanho da letra aí, desse tamanho aí, gente? Quem tá assistindo, quem tá vendo no celular, como é que tá aí? No celular tem como dar zoom, professor. Tá tranquilo. No celular tá tranquilo? Eu também tô vendo, tá tranquilo. Tá. É só puxar um pouco de zoom. Tá, mas esse zoom que tá agora aí, tá bom? Tá ótimo. Beleza. Então, gente, já que tá dando para todo mundo acompanhar, vamos lá. Então, o método da média aritmética, vocês já viram na matemática, já viram isso em outros cálculos, né? Vocês sabem fazer muito bem a média aritmética. Deixa eu ver se ele traz um exemplo aqui, se não trouxer, tá com a fórmula, né? Então, o que ele fala? Ó, média aritmética.
consiste simplesmente em se somarem as precipitações observadas nos postos pluviométricos, né, que estão dentro da bacia, e dividir o resultado pelo número deles. Foi o que eu disse anteriormente, né? Então, se eu tenho, por exemplo, 10 dados, vamos pôr que eu tenho 20 dados. Eu tenho 20 dados de chuva, 20 dados de pluviômetros. Coletei dados de 20 pluviômetros dentro da bacia. Então, eu vou ter 20 dados de chuva, né? 20 dados de chuva. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 20 dados de chuva, P1, P2, P3, P4, até P20, vou somar todos esses pontos, os valores, né? Vou somar os valores de todos esses pontos e dividir por 20, né? Eu vou somo tudo e divido por 20. É uma média aritmética, é uma média simples, né? É uma média que não leva em conta o peso de cada precipitação. Para ele, todos os pesos, todas as precipitações têm o mesmo peso, né? Média aritmética. Então, o que ele fala, o autor fala? O autor fala o seguinte, que esse processo ele não é recomendado para áreas com grandes variações de precipitação, né? Não é recomendado para áreas com grandes variações de precipitação. Bacias menores que 5 mil quilômetros quadrados. Então, para bacias pequenas, menores, né? Nós temos aí essa restrição, né? De usar, né? A média aritmética. Então, 5 mil quilômetros quadrados, se a gente voltar lá atrás, vamos voltar aqui no nosso bloco de notas aqui, como se fosse o quadro negro, né? O Word aqui. Então, 5 mil que ele falou, né? Vamos voltar aqui. 5 mil? Exatamente, 5 mil quilômetros quadrados. Então, 5 mil quilômetros quadrados, né? Vão ser igual a quantos hectares? Vocês lembram? 5 mil quilômetros quadrados. Eu falei para vocês a relação que existe entre quilômetro quadrado e hectare, né? Eu falei numa outra aula aí. Alguém lembra, não? 1 quilômetro quadrado tem quantos hectares? Alguém sabe, gostaria de falar, chutar aí o valor? Ou lembra do valor? É bom saber isso aí, porque quando a gente fala quilômetro quadrado, você não tem uma certa noção, uma boa noção do tamanho da área, né? Quando eu falo quilômetro quadrado, eu, por exemplo, não tenho. Eu falo 5 mil quilômetros quadrados, eu não tenho uma visão assim é só tirar a raiz quadrada de 5 mil, dá para ter uma ideia, né? A raiz quadrada de 5 mil, você calcula a raiz quadrada de 5 mil, seria uma área de tanto por tanto, certo? Mas, para ter uma visão, uma ideia um pouco mais assim, acurada, mais precisa, é o seguinte, 1 quilômetro quadrado são 100 hectares. 1 quilômetro quadrado são 100 hectares. Então, se 1 quilômetro quadrado são 100 hectares, 5 mil quilômetros quadrados serão, vou colocar mais 2 zeros, 500 mil hectares. Então, uma área de 500 mil hectares. Dá para ter uma ideia melhor, né, do tamanho da área, não é isso? 500 mil quilômetros quadrados, né? 500 mil quilômetros quadrados. Aliás, 500 mil hectares é a mesma coisa que 5 mil quilômetros quadrados. Então, em bacias que têm menos que 500 mil hectares, ele não recomenda muito usar o método da média aritmética, não. Tá? Onde que ele sugere, então, para você poder utilizar esse método? Em áreas planas ou levemente onduladas, com postos pluviométricos uniformemente distribuídos. Então, se a sua área for uma área mais plana, né? Uma área mais plana, um relevo mais suave, uma área com mais de 5 mil quilômetros quadrados, aí você pode usar a média aritmética, porque o erro é diluído, né? Dilui-se o erro no tamanho da área, né? Se a sua área for menor, o erro ele vai sobressair mais aos olhos, né? Uma área menor.
Então, o relevo mais acidentado, se a sua área for uma área de relevo acidentado, a média aritmética fica meio complicado usar. Usado apenas para comparações. Então, é um método, né, que é usado para você comparar com outro. Você vai usar esse método e vai comparar com o outro. Por exemplo, eu vou fazer o cálculo pela média aritmética e vou fazer pelos polígonos de Thiessen. Aí eu vou comparar um com o outro, né? Ninguém usa fazer, por exemplo, ninguém não. Raramente você vai ver alguém calculando a precipitação média da bacia somente pela média aritmética. Somente, né? Você vai ter a média aritmética mais um outro método, seja das isoietas, seja dos polígonos de Thiessen. Bom, como que é esse método da média aritmética? O método da média aritmética é esse aqui, ó. É essa formulazinha aqui que todo mundo já sabe, né? Não é novidade para ninguém essa fórmula aqui, ó. Vocês já viram lá na matemática, lá na estatística, né? O que é a média aritmética? Como calcula essa média aritmética? Então ele fala assim, ó, precipitações médias de uma bacia. Métodos. Média aritmética. Então vai ser H médio, ou seja, a lâmina média, chuva média, né? Chuva média. O H é a lâmina, é o total precipitado. Então H minúsculo, né? H minúsculo barra. O H média, chuva média, vai ser igual ao somatório de I variando de 1 até N, de H1, de HI, né? De HI sobre N. Essa fórmula aí é a fórmula do somatório, né, gente? É a fórmula do somatório o somatório calculando a média, né? Somatório calculando a média aritmética. Isso aqui vocês já viram. Isso aqui não é novidade. Essa fórmula aqui, ó, é usada lá na matemática, como eu falei anteriormente. Lá na estatística, né? Você tem os dados lá da estatística. Por exemplo, você tem lá 100 dados estatísticos. Você quer calcular a média aritmética dos 100 dados estatísticos, por exemplo, altura de planta, né? Eu tenho uma tabela lá, uma tabela, um quadro, seja o que for, com 100 dados de altura de planta. Aí eu quero calcular a média aritmética da altura. Como que eu faço? Eu somo os 100 valores, os 100 dados de altura de planta e divido por 100. É o que ele está falando na formulazinha aqui, ó. H médio é igual ao somatório de I variando de 1 até N, de HI sobre N. Certo? Então, o H, quem é o H? O H é a chuva média na bacia. O H é a chuva média na bacia. Em milímetros. Vai dar em milímetros. HI é a altura pluviométrica registrada em cada posto pluviométrico, né? Altura pluviométrica registrada em cada posto. No cada posto registrou um valor X. Pode ser diário, pode ser semanal, pode ser quinzenal, pode ser mensal, pode ser semestral, pode ser anual. Não importa. É o total que foi coletado em cada posto pluviométrico. E o N é o número de postos. N é o número de postos na bacia hidrográfica. Então, só para vocês testarem aí, vamos calcular, então, a precipitação média para esses valores aqui, ó. Vamos dizer que seja precipitação diária, né? Vou precipitação diária aqui, ó. Um pouquinho mesmo de... vamos ser otimistas e vamos falar janeiro de 2021, exemplo, né? Vamos fazer uma predição aqui, quem sabe dá certo, né? Janeiro de 2021, nós vamos ter o dia 1º choveu 22 milímetros. Dia 2 choveu 18. Dia 3 eu vou tirar o milímetro daqui, para não ficar repetindo toda hora milímetro, milímetro. Eu vou pôr aqui em cima, milímetro. Vocês que estão assistindo a aula aí, por favor, se tiverem se vocês estão assistindo a aula usando um bloquinho de notas,
ou uma calculadora. Se tem a calculadora do computador, quem está usando só o celular não tem como, mas quem está... Até que dá, mais ou menos, mas fica meio complicado. Mas quem está, principalmente, acompanhando a aula com bloquinho de notas e anotando, ou então com o computador, dá para poder fazer isso aí na calculadora do computador. Vamos calcular para janeiro de 2021 a precipitação média pelo método da média aritmética. Então, eu tenho aqui, dia 1º, são 31 dias, né? Janeiro são 31. Então, 22 no dia 1º, dia 2, 18 milímetros, dia 3, 34 milímetros, dia 4, 0, não choveu, né? Dia 5, 25 milímetros, dia 6, 0, dia 7, 35 milímetros, dia 8, vamos pôr 10 milímetros, dia 9, 30, dia 10, 45, dia 11, 0, dia 12, 0, dia 13, 20, dia 14, 32, dia 15, 13, dia 16, 25 milímetros, dia 17, 40 milímetros, dia 18. Está sendo meio chuvoso, né? Vamos torcer para que seja, né? Lá em 2021, né? 23 milímetros, dia 19, 34, dia 20. Vamos dizer que houve uma chuva bem mais forte, lá, 50 milímetros, dia 21, 20, dia 22, 24, dia 23, 21, dia 24, 12, dia 25, 12, dia 26, 14, dia 27, 40, dia 28, 22, dia 29, 0, dia 30, 0, dia 31, 0. Então, nós temos aqui para o mês de janeiro de 2021, 31 dados de chuva, tá? 31 dados de chuva, tá aqui, ó. 31 dados. Então, nós temos chuva diária, né? Chuva diária. Aí, a pergunta é a seguinte: qual é a precipitação média calculada pelo método da média aritmética para o mês de janeiro de 2021? Qual é a média? O meu deu 20,03, mas se os dados tiver tudo certinho. 20,03. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu voltar aqui. Quem que falou? Desculpa. É o Túlio. Quando você foi falando, eu fui anotando os dados aqui, mas não tenho certeza, não. Vai que eu errei algum. Beleza, Túlio. Vamos confirmar os dados aí, ó. É o seguinte, os dados são os seguintes, ó. Dia 1º, 22, dia 2, 18, dia 3, 34, dia 4, 0, dia 5, 25, dia 6, 0, dia 7, 35, dia 8, 10, dia 9, 30, dia 10, 45, dia 11, 0, dia 12, 0, dia 13, 20, dia 14, 32, dia 15, 13, dia 16, 25, dia 17, 40, dia 18, 23, dia 19, 34, dia 20, 50, dia 21, 20, dia 22, 24, dia 23, 21, dia 24, 12, dia 25, 12,
dia 26, 14, dia 27, 40, dia 28, 22, dia 29, 0, dia 30, 0 e dia 31, 0. Então, o Túlio achou aí o valor de quanto, Túlio, mesmo? A média? 20,03. 20,03 milímetros. Média, né? E quanto que deu o total, a soma total dos dados? Deu quanto? 621. Aí eu dividi por 31. Certo. 621 inteiro? Foi, né? 621 milímetros. Então, gente, eu não cheguei a somar, não. Vamos confiar no valor que o Túlio falou aí. Então, veja bem, o que ele Eu vou fez? somar de novo aqui para ter certeza mesmo. Se tiver, Tá. eu falo aqui de novo. Beleza. Então, o que acontece? Seguindo aí os dados que o Túlio passou para a gente, olha só. Nós temos a média aritmética, deu 20,03. Ou seja, choveu em média no mês de janeiro. Choveu não, choverá, né? Tomara a Deus. Choverá em janeiro de 2021 uma média de 20,03 milímetros. Média diária, né? É 20,03. É claro que teve dia que não choveu nada, teve dia que choveu 50, né? Caiu um dilúvio lá, choveu muito, né? Só que aí falta o seguinte, né? Eu tô falando choveu um dilúvio, só que eu tô de certa forma, falando de forma errada. Né? Isso porque eu não sei qual foi o tempo de precipitação, não é isso que nós falamos? Nós precisamos conhecer em quanto tempo caiu esses 50 milímetros, né? Será que choveu, por exemplo, de 7 da manhã até de 7 às 8 da manhã, nesse dia, e depois não choveu mais nada durante aquele dia? Aí nós tivemos o quê? Uma chuva muito intensa, né? Choveu muito em 1 hora, né? Vamos pegar o dia que choveu 50 aqui, ó. Aqui, o dia 20 de janeiro, choverá 50. Isso, como nós dissemos em outra aula, falar que choveu 50 não resolve muita coisa, não. Eu vou saber que choveu 50 em 24 horas, mas pode ter chovido 50 das 7 da manhã desse dia 20 aí, choveu das 7 da manhã às 8 da manhã. Choveu 50 de uma vez. E o resto do dia não choveu nada. Né? Pode ter acontecido isso, ou pode ter chovido o dia 20 inteirinho, dando 50 ml no final. Certo? Então, nós precisamos conhecer o quê? Quanto choveu e em quanto tempo. Nós precisamos conhecer o H minúsculo e o T minúsculo. Lembra que eu falei? Pegando o H minúsculo, dividindo pelo T minúsculo, eu vou ter o I. O I, que é a intensidade de precipitação. Lâmina precipitada média. Né? Quanto que choveu por hora, por exemplo. Né? Ou por dia. Certo? Então, eu preciso conhecer em quanto tempo, né? Em quanto tempo ocorreu aquela precipitação. Quanto tempo aquela precipitação ocorreu em quanto tempo? É importante saber isso aí, né? Então, no final das contas, eu vou ter o quê? Essa informação aqui, que é a média, que foi falada pelo autor anteriormente, que é um método que você usa como coadjuvante, vamos falar assim. Ele é usado como um método auxiliar para outro, né? Ele é um auxiliar para um outro método. Mas é uma informação, né? Você não pode abrir mão dessa informação. Todas as informações são bem-vindas, né? Você soma todas as informações no final e você faz uma análise mais precisa. Então, a média deu 20,03, a média mensal, né? A média diária mensal, ou seja, choveu por dia naquele mês 20,03 milímetros, em média. E o total, quanto que choveu no total no mês? 621 milímetros. Né? É uma precipitação, assim, uma boa precipitação para o mês de janeiro, muito boa, né? Precipitação muito boa, se acontecer isso aí, né? Assim, a chance de acontecer isso fazendo um exercício de adivinhação aqui, a chance de acontecer isso é pequena, né, gente? A gente sabe que nos últimos anos, o mês de janeiro tem se mostrado como um mês excepcionalmente mais seco do que os meses de janeiro há
há alguns anos, né? Se você fizer um estudo histórico aí de 30 anos passados, por exemplo, você pega lá 1990 e vem caminhando, né? Até hoje, 2020, 31 anos de idade, né? Você vai ver que os meses de janeiro, eles têm se mostrado cada vez mais secos para a nossa região, né? Tem chovido menos. Eu lembro, né, na minha infância, né, que mês de janeiro era um mês de chuva por excelência, né? Chovia demais, né? E quando chegava setembro, esse mês, por exemplo, na minha região lá, já era mês de começar a chover, o pessoal já começava a preparar o solo para plantar milho, feijão, já estava com os terrenos todos sendo arados já nessa. Você ia lá numa propriedade nessa época, já estava todo mundo arando o terreno para poder fazer o plantio. Agora, tenta plantar em janeiro agora para ver o que vai acontecer. Em setembro agora para ver o que vai acontecer. Vai morrer tudo, né? Você pode ter uma chuvinha, como diria a Maju lá, chuvica, né? Você pode ter uma chuvica agora, aí você vai, corre, areia o seu... faz a aração lá do seu terreno, gradagem, faz o plantio do milho, aí vem, não chove mais. Fica sem chover até novembro. Aí você perde o que você plantou, né? Que aqui, eu tenho reparado nos últimos anos, tá começando a chover, começa a chover em novembro, né? Começa a chover em novembro. Chove em novembro um pouco, dezembro chove um pouquinho também, janeiro chove muito pouco, muito menos do que deveria. Fevereiro e março também tem um pouco. Quando chega abril, acabou. Então, na verdade, está chovendo. É novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. 5 meses. Muito pouco. Tem chovido muito pouco, né? Chegou março, final de março, acabou. Não chove mais, vai até novembro do mesmo ano, né? Então, fica de março a novembro sem chover. Bom, então, essa aqui é a precipitação total. 621 milímetros, né? Que o Túlio fez aí, o Túlio deve ter conferido e deve ter dado isso mesmo, né? Senão ele teria falado para a gente. Eu conferi, deu certo. É isso aí, né? Então, olha só. Ele pegou 621 e dividiu por 31, que janeiro são 31. Aí deu 20,03 milímetros, né? Então, é assim que se faz a média aritmética. Média aritmética. Vai ficar registrado para vocês aí na gravação da aula, né? Depois, quem quiser conferir e fazer, né? Conferir novamente aí os dados, tá certo? São esses dados aí. Média aritmética, beleza. Essa formulazinha, isso que o Túlio fez aí, que vocês fizeram também, vocês devem ter feito, quem tem condição, evidentemente, né? Tá com caneta, tá com computador, com calculadora aí para poder fazer, usou essa formulazinha aí, ó. Essa formulazinha aí, basicamente é isso. Você vai usar essa formulazinha e calcular a média precipitada no mês. Eu poderia fazer também por ano, né? Eu lembro que quando eu fiz o curso, quando eu fiz o mestrado, que a gente fez hidrologia, o professor deu um trabalho para a gente, era semestral, né? A disciplina também, é claro, né? Aí em fevereiro, não, em março, né? Na universidade começou a aula em março. Em março, quando começaram as aulas, ele passou, no primeiro dia de aula, ele passou para a gente um trabalho. Falou, ó, vocês vão pegar os dados, ele passou, na época era disquete ainda, né? Não sei se vocês sabem o que é disquete. Ele passou um disquete para cada grupo com dados de 30 anos de precipitação de várias localidades da região, né? Então, ele passou aí um disquete com esses 30, com dados de 30 anos, né? Então, ele pediu para calcular várias coisas em cima da precipitação que foi passada para a gente. Então, nós tínhamos 30 anos de dados, veja bem a quantidade de dados, hein? Nós tínhamos 30 anos de dados. Eu lembro que nós ficamos com 1970 a 1999. 1970 a 1999, então 30 anos de dados para estudar, né? Então, ele passou esse disquete e aí pediu para a gente várias coisas. Nós tínhamos 30 anos de dados, cada ano são 365 dias, né?
com 12 meses, e meses com 30 dias, 29 dias, ou 28, e 31 dias. Então, nós tínhamos aí 365 dados de precipitação por ano. 365 vezes 30, quanto que dá isso? Vamos ver aqui. Vamos ver na calculadora aqui, só para ter uma ideia, né? 365, 365. Isso desprezando os anos bissextos, né? 365 vezes 30 são 365 dias, né? 365 dias vezes 12, não é isso? Exatamente, vezes 12 meses, 4.000, é isso? Dá tudo isso? Nossa, deixa eu ver aqui de novo. 365 vezes 12. Porque são 365 dias vezes 12 meses. 4.380 dados de chuva que nós tínhamos para poder trabalhar. Aí ele pedia períodos de veranico, né? Contabilizar os períodos de veranico durante o ano, durante os 30 anos. Calcular a precipitação média pelo método da média aritmética simples e método de Thyssen. Calcular períodos de chuva intensa. Então, ele pediu várias coisas para a gente no primeiro dia de aula, em março. Professor, não é 365 vezes 30, não? Porque um ano tem 365 dias, né? Você falou que você pegou dados de 30 anos? São 30 anos. São 365 dias vezes 30, exatamente. Aí dá 10.950. É bem lembrado. É o Túlio, né? Uhum. É o Túlio. Então, é exatamente isso mesmo. Eu me equivoquei aqui, ó. São 365 dias, que é um ano, né? Um ano, só que são 30 anos de estudo. Exatamente. São 10.950 dados. Exatamente. Então, virou uma salada de dados, né? A gente fazia tudo no Excel. Pegava essas planilhas, jogava tudo no Excel, e aí era um dado para cá, dado para lá, número para cá, número para lá. Então, ficou... Pra vocês terem uma ideia, nós pegamos isso no início de março, nós fomos entregar o trabalho, ele falou assim, vocês têm até o meio de julho, né? Até o meio do mês de julho para poder entregar. A gente fala, beleza, né? Mês de março, julho, tá longe, né? Nós pegamos para fazer, nós fomos entregar isso na última semana. Na última semana que ele tinha colocado para a gente como limite, nós entregamos na última semana, porque deu um trabalhão violento para fazer isso, né? Um trabalho braçal mesmo, né? Não é que era difícil fazer, é um trabalho braçal mesmo. Você tinha que ir contabilizando, né, os períodos de veranico, né? Por que é importante saber o período de veranico? Porque o veranico, ele é um fenômeno, né? Ele é um acontecimento que prejudica demais a sua lavoura, né? Então, se você tem um período de veranico, e você consegue estabelecer um grau, né, uma frequência daquele veranico acontecer, você tem uma ideia. Por exemplo, é comum acontecer veranicos na primeira quinzena de janeiro, né? A partir do seu estudo, você consegue fazer essas inferências aí, né? Essas deduções. Então, se você sabe que é muito comum acontecer veranico na primeira quinzena de janeiro, você vai ter cuidados, né, com a sua lavoura, exatamente nesse período de veranico aí. Começou janeiro, você já sabe, ó, vai acontecer um veranico, muito provavelmente, nesse período. Então, assim, deu muito trabalho e a gente usou esses métodos, né, de cálculo de precipitação média e tudo mais, e o veranico a gente tinha que calcular, né? A gente estabeleceu lá, ó, veranico, pegou pela literatura, não me lembro exatamente qual foi o parâmetro que nós usamos. Vamos supor que seja assim, períodos com precipitação inferior a tantos milímetros, a gente considerava como veranico, né? Vamos dizer que choveu 2 milímetros no dia, que é uma chuva insignificante. A gente considerava que não choveu nada, é como se fosse veranico, né? Para a gente era igual a zero. O 2 milímetros era igual a zero, né? Choveu 2 milímetros, não faz efeito nenhum, né? No dia, né? 2 milímetros no dia. Bom,
Esse é um exemplo, né, gente, de aplicação, né? Um exemplo de aplicação dos cálculos de precipitação média. Bom, meu café esfriou aqui, deixa eu tomar o restinho dele frio. Não, deixa eu colocar um quente por cima, né? Só não dá, né, gente? Tomar café frio ninguém merece, né? Vou gastando a minha garrafa aqui. Café é comigo mesmo. Bom, vamos lá. Nós temos aqui, ó, um exemplo, né? Nós fizemos um exemplo agora há pouco, e tem um exemplo do autor aqui, ó. O autor desses slides aqui, ele usa o seguinte, ó, ele tem aqui no desenho, olha só esse desenho, né? Nós temos o desenho, a bacia hidrográfica está aqui dentro, né? A bacia hidrográfica está aqui dentro. Nós sabemos que, onde que é a cabeceira da bacia? A cabeceira da bacia, pelo desenho, dá para saber, né? Cabeceira é por aqui, né? Ó. Aqui nessa área aqui. E o exutório está aqui embaixo, ó. A seção de controle está aqui embaixo. A seção de controle está aqui embaixo, onde o mouse está apontando para vocês aí, ó. Tá? Então, o que acontece? Nós temos 5 postos. 5 postos pluviométricos, tá? 5 postos pluviométricos. Um posto coletou uma precipitação de 66 milímetros, tá? 66 milímetros. O outro posto, 44 milímetros. O outro, 42 milímetros. O outro, 40. E o outro, 50. Tá certo? Então, tá aí os 5 postos pluviométricos. Vamos dizer, o posto pluviométrico tem lá o quê, basicamente? Ele tem lá um pluviômetro, pode ter um anemômetro e um anemômetro com direção de vento, né? Para você saber também direção de vento e velocidade de vento. O pluviômetro instalado a 1,5 m do chão, normalmente, de 1 a 1,5 m, de 1 metro a 1,5 m de altura. E, basicamente, isso, um termômetro de máxima e mínima, ou então o psicrômetro, alguma coisa assim, instalado lá no máximo, né? Então, o que importa para a gente mais é o pluviômetro. Cada pluviômetro coletou essas amostras de chuva aí, ó. Essas chuvas que aconteceram. Agora, o que ele fez? Ele somou 66 com 50, com 40 e com 44. Por que ele não somou 42? Por que ele não pegou 42 aqui, ó? Por que será? Tá fora da bacia? Exatamente. O 42 está fora da bacia. E veja bem, nesse método, o 42 ele não é usado no método da média aritmética. A gente vai ver no Thyssen que existem postos que estão fora da bacia e que eu também levo em conta. O Thyssen leva em conta alguns postos, tá? No caso do média aritmética, não. Eu vou pegar somente aqueles postos que estão dentro da bacia, vou somar os seus valores e vou dividir pelo número de postos. Foi o que ele fez aqui, ó. 66 mais 50 mais 40 mais 44. Deu 200. Dividindo 200 por 4, porque são 4 postos, deu 50 milímetros. Então, a precipitação média, 50 milímetros. Simples assim, tá? Não tem muita dificuldade, não. Foi o que nós acabamos de fazer agora há pouco, né? Que deu 20 alguma coisa. Olha só. Nós temos aqui o seguinte. Ele fala de problemas da média, né? Nós já falamos que o cálculo da precipitação média a média aritmética tem algumas limitações. Aí ele fala assim, ó, problemas da média. Aí ele calcula primeiro, né? Ele calcula 50 mais 70 dividido por... 50 mais 70 dá 120. Dividido por 2 dá 60. Então, a média é 60, precipitação média. Aí ele fala o seguinte, observação.
forte precipitação junto ao divisor de águas não está sendo considerado. Que forte precipitação? É o 120 aqui, ó. Os 120 milímetros que aconteceram aqui fora, né, da bacia, não está sendo considerado. E pode acontecer, normalmente acontece, de uma precipitação dessa influenciar também na hidrologia dentro da bacia que você não está levando em conta, né? Então, os 120 milímetros, a princípio, né? Os 120 milímetros, a princípio, ele está contribuindo somente para a bacia adjacente, para a bacia do lado. A bacia do lado, né? Colada a essa bacia aí, colada a essa bacia que nós estamos mostrando aqui, ó, existem outras bacias em volta dela aqui, ó. Ela não está isolada, né? Existem outras bacias em volta dela. Tá certo? Então, a princípio, considera-se que esse 120 estaria, né? Olha, eu estou colocando no condicional, estaria contribuindo somente para as bacias adjacentes, ou para a bacia adjacente que está aqui, ó, a nordeste aqui, né? Está desse lado de cá. Mas no fundo, não é bem assim que acontece, né? Uma precipitação desse tamanho aí, de 120 milímetros, apesar que nós não sabemos em quanto tempo foi o 120, mas essa precipitação aí, de 120 milímetros, ela muito provavelmente vai influenciar a hidrologia, a água, ela vai influenciar a quantidade de água que vai contribuir para a bacia em questão. Qual é a bacia em questão? Essa bacia aqui, ó. Por que isso? Eu não vou procurar agora, que eu não vou encontrar. Tem uma ilustração num desses materiais que eu deixei para vocês, mostrando o divisor de água topográfico e o divisor de água freático. Eles raramente coincidem. Então, pode acontecer o seguinte, que o meu divisor de águas aqui, ó, que é essa linha constante, essa linha constante não, essa linha cheia, né? Essa linha cheia que está contornando a área, essa linha cheia que está contornando a área, eu chamo de divisor de águas, não é isso? É o divisor de águas. Então, o que acontece? Choveu 120 aqui, ó. O divisor de águas que eu estou enxergando aqui, esse contorno aqui, nós chamamos de divisor de águas topográfico. Divisor de águas topográfico. É a linha que une os pontos de maior cota. Maior e igual cota. Vamos dizer que a cota dos pontos seja de 1.250. A altitude dele, né? 1.250. Então, eu vou unir todos os pontos que tem cota 1.250, aí eu formo esse contorno. Todos os pontos que estão sobre esse contorno, eles têm a mesma cota, ou mesma altitude, tá certo? Todos os pontos que estão sobre essa linha contínua têm a mesma cota. Por isso que eu posso unir um ao outro, formando uma linha contínua, tá certo? Então, esse é o divisor topográfico. Só que existe o divisor de água freático, o divisor de água freático, divisor freático, né? Que ele normalmente tem um certo delay. Depois que eu encontrar a ilustração, eu vou mostrar para vocês, vou voltar nesse assunto explicando, fica mais fácil entender com o desenho, né? Eu tentando explicar aqui agora, fica meio difícil vocês visualizarem isso, né? Quando eu encontrar, eu volto e explico novamente, né? Na hora que eu encontrar esse desenho. Mas eu devo saber o seguinte, que o divisor de águas topográfico, que é o que eu enxergo no desenho, normalmente, ele não coincide com o divisor de água freático. E o divisor de água freático é o que importa, né? O que importa é o divisor de águas freático. Pode ser que o divisor de águas freático, ele esteja passando aqui, ó, perto do 120. Aí o 120 contribui também com água também para a bacia que está sendo visualizada aqui, ó. Né? Então, o 120, por isso que o método de Thyssen, ele leva em consideração também os postos pluviométricos adjacentes, os postos pluviométricos que estão próximos à bacia. Porque eles podem influenciar, sim,
né? O seu total precipitado pode influenciar, sim, na precipitação média da bacia em questão. Bom, isso é uma limitação do método da média aritmética, tá certo? Então tá aqui, ó. Média aritmética, método mais simples, posto 1, 1.600, posto 2, 1.400, posto 3, 900. Isso aqui deve ser precipitação média anual, né? Precipitação média anual. Pelos totais aqui, né? Pelos totais, 1.600, 1.400, isso aqui não é precipitação nem mensal e muito menos quinzenal ou diária, né? De jeito nenhum, né? Então deve ser uma precipitação média anual. Então eu tenho 3 postos, né? Um posto está do lado de fora, aí eu não levo ele em consideração, no caso da média aritmética. Aqui ele trouxe uma ilustração com as isoietas, né? Ele trouxe uma ilustração com as isoietas. As isoietas são essas curvas aqui, ó, com a precipitação. Cada curva dessa representa uma precipitação diferente, né? É como se fossem as curvas de nível. Faça um paralelo, vocês que estão assistindo aí, faça um paralelo com as curvas de nível. As curvas de nível têm a mesma cota, né? As curvas, cada curva de nível, todos os pontos que formam uma mesma curva de nível têm a mesma cota ou mesma altitude. Aqui também, nas isoietas também, ó. Eu tenho aqui essa isoieta 900, todos os pontos que formam essa isoieta 900 tem 900 metros. Ou 900 milímetros, no caso, né? No caso aqui, 900 milímetros. Essa aqui de 1.000, também. Todos os pontos que formam essa curva de 1.000 milímetros tem 1.000 milímetros. Certo? 1.200, mesma coisa. 1.300, né? 1.400, 1.500, 1.600, 1.700, todas elas têm, né? Então, as isoietas dá para você ter uma ideia, né? De pontos que não estejam em cima da curva, de quanto que teria, mais ou menos. Você pode fazer por interpolação, né? Por interpolação, você descobre quanto que teria de precipitação num ponto, por exemplo. Vamos dizer nesse ponto aqui, onde o mouse está nesse momento. Você está dando para ver o mouse aí? A setinha do mouse? Esse ponto aqui, ó. Nesse ponto, eu não tenho valor de precipitação, mas eu tenho ele está entre duas curvas, entre duas isoietas. Aí dá para eu calcular por interpolação, né? Que nós não veremos nesse momento. Por interpolação, eu faço qual é a precipitação média naquele ponto. Precipitação média, né? Bom, aí vem o método de Thyssen, né? O método de Thyssen, deixa eu encontrar, eu tenho muita coisa sobre Thyssen aqui, deixa eu encontrar um material que esteja melhor. Esse material aqui está meio... vamos ver aqui. Tá. Essa partezinha de cima aqui, ela está meio complicada Não leve em conta o desenho, tá, gente? Que o desenho está bem ruim, tá? Esse desenho aqui, ó, que está em verde, ele está ruim. Eu vou usar só o que está falando aqui, ó. Então, método de Thyssen. Nós falamos do método da média aritmética, agora vamos falar do Thyssen, né? O Thyssen é um método melhor. É um método melhor em comparação com o método da média aritmética. Ele fala o seguinte, o autor dos slides fala o seguinte, ó. Traçado, né, o método de Thyssen é traçado dos polígonos de Thyssen, é absolutamente objetivo, não requer subjetividade. Vocês vão ver depois, né? Não considera a influência do relevo. Nós vimos que lá na média aritmética, nós levamos em consideração o relevo, né? Deve ser usado em áreas mais planas, relevo mais suave, não é isso? Nós falamos? Então, no caso do Thyssen, não. O Thyssen não leva em consideração o relevo, tá? Bom, os postos são unidos por linhas retas.
que dividem a área total em uma série de triângulos. São baixadas perpendiculares ao meio dessas linhas, formando uma série de polígonos. Então, ao invés de ficar falando isso aqui, que fica difícil de entender, nós vamos mostrar para vocês. Aí ele fala assim, ó, aceita estações fora da bacia hidrográfica. Foi o que eu falei, né? Olha lá, ó. Às vezes eu posso usar dados de bacias que estão, de postos que estão fora da bacia. Postos pluviométricos, né? Ou estações fora da bacia. Eu posso usar. Quem vai me dizer se eu vou usar ou não exatamente depois que eu traçar os polígonos. Depois que eu traçar os polígonos é que eu vou dizer, né? Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Eu vou passar para vocês um exemplo. Eu tenho um exercício que eu vou passar depois para vocês. Não vou passar tudo de uma vez, não, vai tumultuar, né? Eu tenho um exercício aqui de polígono de Thiessen usando 10 postos pluviométricos. Tá? Esse vai ser um exercício avaliativo que eu vou passar para vocês. Normalmente, quando eu dou esse exercício presencialmente, nós fazemos na sala de desenho, né? Lá no prédio 4, nós fazemos essa aula na sala de desenho, que aí a gente precisa usar jogo de esquadro, escalímetro, régua, se for o caso, né? Ou, normalmente jogo de esquadro e escalímetro, né? Ou então uma régua. E para você traçar o polígono, né? Esse exercício é um exercício eminentemente prático, você tem que fazer numa sala de desenho. Eu vou tentar ver como que eu vou disponibilizar para vocês esse desenho ou esse exercício de forma que fique mais fácil de vocês poderem fazer, mesmo a gente estando à distância, né? Vamos tentar ver isso aí. Eu consegui pegar na internet uma aulinha, né, mostrando como que isso é feito, tá? Eu vou mostrar para vocês a aulinha, eu acho que são 10 minutos, e aí vocês vão ter uma primeira visão de como que é feito esse exercício. O polígono de Thiessen, ele aceita programas computacionais. Na própria aula que eu vou mostrar agora, daqui a pouquinho, vocês vão ver que ele usa um programinha lá, né, computacional, para poder fazer, né? O AutoCAD é um deles, né? O AutoCAD é um dos programas que você pode usar para poder fazer isso aí, né? Até mesmo é importante porque ele calcula a área, né? Ele calcula a área. Nós precisamos conhecer a área de influência de cada posto. Então, como essa área de influência de cada posto é uma área irregular, não tem um formato definido, você precisa ter um programa computacional, ou então calcular por derivada integral, né? Calcular a área de influência de cada posto. Ele dá lá uma área de formato totalmente desconhecido. Não é um quadrado, não é um retângulo, não é um círculo, é uma figura de um formato desconhecido. Como calcular a área de um local que tem um formato desconhecido? Esses programas calculam isso facilmente, né? Bom, então vamos lá. Continuando. Olha lá, ó, método de Thiessen. Precipitação média de uma bacia. Os polígonos são traçados da seguinte forma. Aí ele vem falando, né? Eu não vou falar agora, porque eu vou passar para vocês a aulinha, né? A explicação que o autor da aula lá está trazendo. Então, vamos lá na aulinha. Eu não vou sair daqui, não, senão depois fica difícil. Deixa eu ver aqui. Fica difícil de eu voltar para cá. Eu vou entrar de novo na disciplina aqui e vou pegar a aulinha, né? Do YouTube lá que o autor tá utilizando, para vocês poderem acompanhar. Eu não sei, eu achei o som da aula desse autor meio baixo. O som está um pouco baixo. Eu não sei para vocês como que vai sair aí. Se o som estiver ruim, a gente para, né? A gente para a exibição do filmezinho e continua aqui normal, né? Então, vamos tentar ver se a gente acessa aqui esse videozinho.
Vídeo aula polígono de Thyssen. Vamos ver aqui. Se fica baixo o som, vocês me falem, tá, gente? Imediatamente já me falem que eu já corto aqui, tá? Para mim, ficou baixo. Se bem que o meu computador aqui, o som dele é... Bom, como é um computador muito simples, né, não tem muito recurso de áudio, não. Vamos ver aqui se vai ficar bom para vocês o áudio, tá? Vamos ver o que ele vai falar aqui. Vamos prestar bastante atenção. Se quiser que eu volte aqui, eu volto a aula, tá? E se o som ficar muito baixo, vocês me falem também. Vamos ver se vai abrir aqui, né? Vamos ver se vai dar certo aqui. Por enquanto, a internet não colaborou, não. Ou a internet, ou seja lá o que for, né? Não quis abrir por enquanto. Vamos ver aqui. O alto-falante meu já está 100%. Prezados alunos de hidrologia, a gente vai fazer um exercício da apostila, que a gente usa em apoio à aula, né? O senhor do professor Walter Peixon e da professora Rutineia. Vou colocar no máximo de tela aqui. Que a gente usa em apoio à aula, né? O senhor do professor Walter Peixon e da professora Rutineia. E vamos fazer o exercício 7 do capítulo de precipitação, tá? O capítulo que fala sobre chuva. O exercício 7 é o seguinte: qual é a chuva média nessa bacia hidrográfica, né? Que tem 3 pluviômetros que observaram nesse ponto A uma chuva de 1.300 milímetros, provavelmente a chuva anual. Aqui em B, a chuva que foi medida nesse mesmo intervalo foi de 900 milímetros, e em C foi de 1.100 milímetros, ok? Então, claramente é um problema que pede para a gente determinar essa chuva média por meio do método dos polígonos de Thyssen, né? Lembrando, o método dos polígonos de Thyssen é aquele método que pretende determinar a área de influência dentro da bacia, representada por cada um dos pluviômetros, e aí faz uma ponderação em função dessas áreas. Okay? Então, nós vamos fazer esse exercício no ambiente ArcGIS, tá? Pessoal, tá dando para acompanhar o áudio aí? O áudio tá razoável? Tá dando para acompanhar? Vocês estão me ouvindo? Tá dando para acompanhar o áudio, o vídeo aí dessa aulazinha aí do YouTube? Tá ok por enquanto? Tá sim. Não tá muito baixo o áudio, não? Eu tô conseguindo escutar. Não, beleza. Então é para mim aqui que tá chegando baixo, porque meu computador o áudio dele é bem precário mesmo. Vamos continuar então. Ele está falando dos polígonos de Thyssen, tem aí três postos pluviométricos, né? E aí ele vai mostrar como que ele faz. Ele faz um pouquinho diferente da forma como eu faço e da forma como está na apostila, tá? Mas também se chega no mesmo resultado, tá certo? Vamos ver aqui como que ele faz. Na verdade, o ArcGIS ele não vai fazer isso automaticamente, ele até faz essa determinação automática, mas nesse exercício aqui a gente vai fazer só usando ele como uma ferramenta de desenho, tá? Então, o primeiro passo
é traçar linhas interceptando os pluviômetros próximos. Tá? Então, eu criei aqui um arquivo de linhas, né? Eu vou inicialmente fazer esse traçado das linhas que unem os pontos próximos. Ok? Vou fazer assim, vou fechar, voltando aqui. E agora, um segundo momento, a gente tem que fazer linhas, então, que interceptam essa linha inicial exatamente no seu ponto médio, né? Então, eu peguei uma snap aqui, me acha justamente o ponto médio de cada linha aqui, né? E aí com isso já vai facilitar. Ok? Então, eu vou agora traçar, a partir desse ponto médio, eu vou traçar a chamada mediatriz, né? Que é uma outra reta interceptando esse ponto médio, exatamente perpendicularmente, né? Esse exatamente perpendicularmente, eu não vou ter uma ferramenta aqui no ArcGIS para fazer, né? Isso é até mais simples de fazer no AutoCAD, me parece, né? Mas aqui nós vamos fazer um truquezinho, vamos fazer mais ou menos no olho aqui, para ter uma reta perpendicular. Vamos fazer uma nova aqui, que passa exatamente no ponto inicial. A perpendicular. Vai se encontrar. Ok? Com isso, eu tracei, então, essas das mediatrizes, né? Vão ser, então, as retas que vão delimitar os nossos áreas de influência. Agora, eu preciso identificar, a partir dessas mediatrizes, qual é a área de influência de cada pluviômetro, né? Eu tenho um outro shape aqui. Vamos usar uma linha de outra cor, para não confundir. Sei lá, vamos usar uma linha azul. Assim. E aí, com isso, a gente pode delimitar. Então, a área de influência do pluviômetro A, por exemplo, ela é delimitada inicialmente pelo próprio contorno da bacia, né? Mas ela é delimitada também por essa mediatriz que divide o segmento o A do C. Então, ela começa nesse ponto aqui, vai até I, e aí vai até I. E aí agora eu posso fechar ela pluviômetro A. Né? Da mesma forma, o pluviômetro B, ele tem essa área de influência aqui, delimitada pelo contorno da bacia, e também pelas mediatrizes entre B e C,
e entre A e B. E, finalmente, essa área aqui, que é a área de influência do nosso pluviômetro C. Então, com isso, eu tenho as áreas de influência limitadas. Agora eu posso tirar as linhas para ficar mais claro, né? E aí eu vejo, então, as diferentes áreas de influência aqui. Vou apagar o realce dele. Com isso, fica delimitado, então, as nossas áreas de influência. Para finalizar, eu preciso ainda calcular qual é a chuva média na bacia. Então, eu tenho que determinar qual é o tamanho dessa área de influência, né? Ou que peso ela tem na área total da bacia, né? Eu poderia fazer isso contando o número de quadradinhos que tem em cada área e fazendo a relação disso com o número de quadradinhos em toda a área da bacia, né? O ArcGIS calculou para mim e ele determinou que a área de influência do polígono do pluviômetro 1 é de 18%, ou de 19% praticamente, né? Já do pluviômetro 2 é de 52%, e do pluviômetro C é de 28%. Né? Então, seriam da seguinte forma, vou fazer aqui, pluviômetro 1, vou fazer uma tabela assim. Pluviômetro 1, 2, 3, 1 vai ser 0,86%, né? Esse segundo vai ter 0,526, dá 52,6%. E o terceiro dá 0,286, dá 29%. Somando isso aqui, de 99,8%. Como são valores quebrados, não dá exatamente, mas não tem problema. No pluviômetro 1, o exercício nos diz que choveu 1.300, no 2, 900 e no 3, 1.100. Então, 1.300, 900, 1.100. Então, a contribuição desse pluviômetro na chuva total foi de 1.300 vezes a porcentagem da área, que é 18%. Né? A contribuição desse foi de 900 vezes 52%. E a contribuição desse foi de 1.100 vezes 28%. Né? Somando tudo, isso a gente fez, então, uma média ponderada. A chuva média na nossa bacia foi de 1.029 milímetros. Né? Vejam que o pluviômetro 2, apesar de ter medido a menor chuva dos três, ele tem muito peso. Então, ele puxou toda a média para baixo, né? A média geral ficou inferior a em torno de 1.029, 1.030 milímetros ao longo desse período de análise, ok? Bom, gente, então, exemplozinho aí, com bastante propriedade, ele usou lá o arco, viu que vocês viram que ele achou as áreas, como se fosse de cada área, tá certo? Então, o polígono de Thiessen é uma média ponderada, Você vai pegar um valor e multiplicar, vai pegar a área de influência, que seria o peso, vezes a precipitação de cada posto. Então, aí você viu lá, ele pegou a área de influência, 52% vezes a precipitação daquele posto.
mais 20% vezes a precipitação de cada posto, entendeu? Você foi fazendo esse cálculo aí e no final achou a média ponderada. Então, o método de Thyssen é uma média ponderada, né? Que você vai achar um valor que corresponde muito mais à realidade do que o método da média aritmética, que considera o peso o quê? Peso igual para todos os postos, né? E nós sabemos que não é assim. Os postos têm pesos diferentes, dependendo da sua localização, né? Principalmente a sua localização na bacia, ou mesmo fora da bacia. E lá no método da média aritmética, ele não usa no método da média aritmética, ele não usa peso, né? O peso é o mesmo. É como se fosse um para todo mundo. E os postos que estão fora da bacia, ele não usa também. Então, esses postos que estão fora, eles ficam também de fora do cálculo, né? Fica de fora do cálculo. Eu vou precisar parar aqui agora, gente, porque eu tenho aula 9h30 e eu tenho que organizar um texto aqui rapidamente. Vou parar por aqui e eu vou disponibilizar para vocês, já deixei o desenho aí para vocês calcularem, para vocês fazerem a ordem dos cursos d'água, e na próxima aula eu vou tentar viabilizar uma forma de poder fazer o exercício com vocês, né? Se eu não conseguir fazer, eu deixo o desenho pronto para vocês analisarem, tá? Eu já tenho o desenho pronto aqui, eu vou digitalizar no scanner e deixo o desenho já prontinho para vocês irem analisando como foi traçado a mediatriz, como foi traçado como que foram unidos os pontos, né? Para vocês poderem analisar de uma forma melhor esse polígono de Thyssen, que nós vamos falar mais dele ainda, né? Ele precisa ser falado mais ainda, tá? Até porque, como nós não temos condição de fazer em aula prática, em sala de aula ou em sala de desenho, nós precisamos falar um pouco mais para ver se vocês conseguem entender claramente como que é feito, como que são feitos, né, esses cálculos do polígono de Thyssen. O desenho, eu creio que já deu para entender um pouco, em função do videozinho que vocês acabaram de ver, mas é bom falar um pouco mais, né? Então, nós vamos parar por aqui hoje, né? E continuaremos aqui, ó, na próxima aula, aqui exatamente onde ele fala que método de Thyssen e mostrando os postos, a ligação dos postos, e traçar, né, as mediatrizes, como foi falado no vídeo também. Tá bom? Então, eu vou parando por aqui, na página 34, 35, né? E essa aula já estará disponível para vocês amanhã, no final da tarde, para vocês poderem rever, né? E tirarem alguma dúvida, se tiver alguma dúvida, entrar em contato. Então, não deixem de acessar a página da disciplina, né? Acessem a página da disciplina, vejam lá o que está disponibilizado para vocês, e qualquer dúvida, vocês podem mandar aqui para mim no fórum, né? Alguma dúvida, né? Vocês podem mandar para mim, tá? Voltando a lembrar que a classificação de Orton não precisa enviar por enquanto para mim. Tá bom? Bom, então fica aí. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, a gente está à disposição. Se não houver, nós vamos parar por aqui e voltamos na próxima aula, se Deus quiser, né? Se tiver alguma dúvida, vocês podem perguntar. É mais então, Claudião, sem dúvida. Até mais e bons estudos para vocês aí. Boa tarde. Bom dia, desculpa. Até mais.